Alô, aqui, professor Ageu Pacheco, dando sequência a mais uma aula nesse curso de Introdução à Informática. Nós vamos ver na aula de hoje, que pertence a grande parte dos sistemas numéricos, conversão entre bases. Na aula passada nós vimos que representações em diversas bases eram possíveis e dentro de um sistema, inclusive, posicional, foi o que nós nos interessava. Nós estamos principalmente interessados na base 2. Convergiremos para a base 2. E a base sua relativa 16, que permite notação compactada. Mas, como sempre, vamos dar também uma certa ênfase a outras bases para que não percamos a generalidade. Então, o objetivo dessa aula é conhecer e saber aplicar os métodos de conversão entre bases, com especial ênfase na conversão de números entre as bases 10, 2 e 16. A base 10 que nos é, vamos dizer, dominada. Tá? Nós dominamos por causa do nosso histórico. Mas queremos mexer também e saber operar na base 2 e base 16. O problema que temos na conversão de base, então, dado o número n, que eu vou chamar ns, expressa em uma dada base S, esse n de subíndice S, eu vou chamar a base S, a base origem. Eu quero achar sua representação numa base destino, chamado R, que eu vou denominar aqui de R. Então, dois métodos existem clássicos para fazer esse tipo de operação. É o desenvolvimento da notação posicional, que alguns chamam de notação polinomial, desenvolvimento polinomial do número, e o de divisões sucessivas. O da notação posicional nós já vimos desenvolvendo na aula passada, quase que naturalmente, quando fatoramos um número, quando desenvolvemos esse número. E esse é um dos métodos. O outro que nós vamos ver agora, que vai ser introduzido agora nessa aula, divisões sucessivas. Quando aplicar um e o outro, aqui nós vamos ver. Embora ambos os métodos, na verdade, possam ser utilizados para a conversão direta entre quaisquer bases S e R, é desejável, obviamente, que uma delas seja 10, na maior parte dos casos. Por quê? Porque a 10 nós não dominamos. A 10 é a nossa referência. Isso não quer dizer que nós possamos, dependendo do caso, em certos casos particulares, nós vamos perceber que nós podemos realmente também transformar diretamente de uma base para outra. Esse não é o caso geral, mas de vez em quando acontece. Tá? Então, se não vejamos um pouco de formalismo, vamos denominar esse número NS, tá certo? Como na sua notação posicional, a n menos 1, chegar até 1 e a 0. Repara que, volto a dizer, a ordem mais baixa do índice, do dígito é 0, tá certo? NR, no caso do desenvolvimento da notação polinomial, que nós vamos ver agora, é avaliado diretamente, tá certo? Pela expressão NR igual a n, tá certo? S elevado a n, mais a n menos 1, S elevado a n menos 1, como nós vimos na aula passada, até chegar a 1 vezes S mais a 0, só que no sistema de base R. Nós vamos fazer essa avaliação, esse desenvolvimento da notação polinomial na base R. Isso tem algumas limitações. Por quê? Nós temos que verificar o caso se S é menor ou maior que R. Se a base origem é menor que a base destino, a expressão é avaliada diretamente, simplesmente porque os dígitos presentes em NS têm representação também na base que é superior que a destino. Avaliação imediata. É possível aplicar no outro caso? É um pouquinho mais complicado. Tá? Se S é maior que R, ou seja, a base destino é maior que a base origem, o que vai acontecer? Nós precisamos saber qual é a representação de alguns dos dígitos que aparecem na base S que não tem representação definida na base R destino. A base R sendo menor, não necessariamente comporta todos os dígitos presentes na base S. Embora possamos utilizar, em todos os dois casos, o método de desenvolvimento polinomial. Vamos a exemplo. O primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é da própria base 2 que nos interessa. Eu dou base 2, S igual a 2, eu dou um número NS composto de 3, 6, 7 dígitos. Então, a ordem do dígito vai desde a 0 até a 6. Concorda? A 0 até a 6. E eu quero saber qual é o valor desse número na base 10.
Tá? Então, simplesmente é o que nós vínhamos fazendo, inclusive na aula passada, né? Quando introduzimos as representações em várias bases, em diversas bases. Pura e simplesmente, como a base 10 é superior à base de origem, a base 10 e a base de destino, todos os dígitos que aparecem nesse número têm, obviamente, representação na base que é superior que a base de destino. Então é mole. É só fazer o desenvolvimento da base, do número na base, da base 2, simplesmente computando o resultado, naturalmente você vai chegar ao valor na base 10, nesse caso particular. Então, esse desenvolvimento fica 1 vezes 2 elevado à sexta, mais 1 vezes 2 elevado à quinta, mais 2 elevado à quarta, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1. O que vai computado vai dar 117 na base 10. Dá para fazer de cabeça? Com o tempo, até de cabeça a gente faz. É só olhar para o número e verificando quais são as potências de 2 que estão envolvidas. Mas isso vamos deixar para depois. Próximo exemplo, vamos fazer o caso reverso. Só para aproveitar a oportunidade para mostrar que o método também pode ser aplicado no caso reverso, mas é bem mais complicado, que as operações se processam na base origem, base 2, que não nos é peculiar. Não denominamos tão bem as operações nela. Então, eu quero o número 117, que é do exemplo anterior, na base 10, e quero transformá-lo para a base 2 pelo método de desenvolvimento polinomial. Nós vamos ver que o método da divisão excessiva é muito mais aplicado a esse caso. Então, o que nós temos que fazer? Fatorar esse número, tá certo? Na base destino, que é a base 2. Repara, é 1 vezes 10 elevado ao quadrado, seria. Então, mas eu não tenho, o 10 não tem representação direta na base 2, porque a base 2 é menor que a base 10. Então, esse número temos que ver qual é a representação dele dentro da base 2. Tá certo? Então, eu pus ali, ó, 1 vezes 10, índice 2, dizendo que o 10 representado através da sua representação na base 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 10 também representado na base 2, elevado à primeira potência, mais 7. Tá certo? Então, repara, o 7 também não tem. Então, a rigor, ali tem que botar o 7 com o índice 2. Está faltando ali o 7 com o índice 2, lá no final da linha. Ninguém é perfeito. Eu não percebi, mas ali tinha que ter o 7 com a sua representação na base 2. O 7, do jeito que está ali, ele está representado na base 10. Tá certo? Mas não tem problema. Eu sei que 10 na base 2 é 1010. É só retroceder lá atrás na aula passada, vocês vão ver que a sequência dos números na base 2, o 1010 corresponde ao número 10 na base 10. 1010 na base 2 é 1010, corresponde ao 10 na base 2. Base 10. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? 1010 ao quadrado. Olha que doideira. Elevar um número na base 2 ao quadrado. Eu já achei a representação do número 10 na base 2, que é 1010, mas vou ter que levar ao quadrado. Não é um bicho de 7 cabeças. Vamos ver já na próxima transparência. Depois vamos ter 1010, que é 1 vezes 10 com a sua representação na base 2, e o 7, que é 1. 3 uns. A representação na base 2. Computado esse valor, nós vamos chegar à conclusão que é o mesmo valor do exemplo anterior. Tá certo? Pelo método mais difícil, pelo método mais complicado. Esse procedimento que eu acabei de escrever envolve certas operações que não são tão simples. Daí a dificuldade de aplicar esse método quando a base origem é superior à base destino. Tá certo? Que é o caso agora. Então, na próxima transparência, vocês têm os cálculos envolvidos para chegar a esse resultado. O que eu fiz ali? Eu multipliquei 1010 por 1010. Achei 1010 ao quadrado. Ou seja, na verdade, eu estou falando 1010, mas já falei para vocês. O certo é falar 1010. 1010 é a designação do número na base 10. A rigor tem que falar 10 vezes 10. 10 vezes 10. Olha só que essa multiplicação é bem mais simples que na base 10. Por quê? Cada multiplicação são somas sucessivas, deslocadas posicionalmente. É o que está representado ali. Repare que ou eu repito o número, certo? Eu estou multiplicando em multiplicador. Ou eu repito multiplicando, tá certo? Ou simplesmente coloco 0. É uma tremenda, uma simples operação, muito mais simples do que uma multiplicação na base 10. Porque só tem duas ocorrências, 0 ou 1. Certo? Então, fica, no primeiro caso, se eu fixo, tá certo? Cada dígito do multiplicador, partindo do menos significativo, no caso, 1010 é 0. Eu simplesmente boto 0. Desloco uma casa, o outro próximo dígito do multiplicador é 1. Eu coloco 1010 ali.
Ou seja, 1, 0, 1, 0. A próxima é 0, 0, 0, a próxima é... Agora eu vou somar esses números. Como é que se soma? É relativamente simples. Não se preocupe se você não entender nesse estágio, tá? Mas ali, a primeira soma de todas aquelas parcelas vai dar 0, o menos significativo, depois 0 mais 0 dá 0, depois dá 0 mais 1 mais 0, que dá 1, tá certo? Depois dá 0, 0, 0 mais 0, 4 vezes dá 0. 1 mais 1, tá certo? 1 mais 1, o que que dá? 1 mais 1 dá 1, 0. Repara, 1 mais 1 é 2, que é 1, 0, a base 2. Fica o 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. E o último dígito que está isolado fica 1. Então, esse número aqui ficou 1100, Olha só que particularidade, que curiosidade. Se nós estamos multiplicando 1010 por 1010, e 1010 na base 10 é 10, 10 vezes 10 dá 100. Aquele número que resultou ali deve ser 100. Pura e simplesmente que eu multipliquei 10 vezes 10, só que na base 2. É 100? Vamos ver se não é verdade. Olha só, ali tem um 4 no final, ó. É 2 elevado ao quadrado, aquilo ali, 1, 0, 0. 4 mais o quê? Vamos contar as posições. A posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5. 5 tem uma, tá certo? E na sexta, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, 2 elevado à sexta, que é 64. Com mais 2 elevado à quinta, 32. Dá 96. Com mais o 4 da ponta, 100. Então, aquele número ali é 100. Eu fiz de cabeça. Não se preocupe que no futuro vocês vão saber fazer também. Tá certo? A outra parcela seria a soma final do 1010 ao quadrado, que nós achamos que é a representação de 100, na base 2, somado com mais o próprio 1010, com mais o 7 da ponta. Como é que fica aquela última soma lá? Um pouquinho mais difícil, não se preocupe que no futuro vocês vão saber. Estou fazendo uma soma de 3 parcelas binárias. Como é que fica? Da mesma forma que lá atrás, no curso primário, a dona Teteca falava para a gente. Na verdade, não é pejorativo, não. Ela é uma Teteca mesmo. A minha professora, se não me engano, era Tereza Teixeira Cardoso. Então, chamava de dona Teteca. Dona Teteca falava assim, olha, soma uma a uma as parcelas e faz o excesso para a próxima casa. Porque nós estamos lidando com notação posicional. Apesar de ser a base 2, a notação continua sendo posicional. É o que nos permite operar aritmeticamente com o número. Então, como é que vai ficar aquela soma lá? 0 mais 0 mais 1. Dá 1 na última casa menos significativa. A segunda, 0 mais 1 mais 1. 1 mais 1 dá um 0, vai 1. Repara, vai 1 para a terceira casa, olha lá. 1 mais 1, 0. Com mais 1, 1, 1. Vai dar 1, 0, 1. Vai 1. 1 mais 1 dá um 0. Vai 1. Esse 1 morre na terceira casa mais significativa e depois repete o final. Não se preocupe se não entendeu agora. É relativamente simples, depois você ganha uma certa prática. A dificuldade está que nós não temos intimidade com a base 2 ainda. Tá? Eu só fiz isso para ilustrar nesse ponto que isso é possível usando esse método da desenvolvimento polinomial para esse caso particular, onde a base origem, uma delas é 10, sempre deverá ser a 10 para facilitar, porque senão a gente fica meio perdido, e a base destino é uma base inferior à base origem. Próximo exemplo, exemplo 3. Temos aqui um número, a base 9, a base de origem 9. O número 857. É possível essa representação? Sim. O máximo dígito suportado pela base 9 é 8. Se tivesse aparecendo um 9 ali, furado. Já sabemos disso. Muita atenção para isso. Né? Queremos chegar à base 10, base bem próxima. Mas repara, não há nenhuma relação entre a base 9 e a base 10, a não ser uma seguida da outra. Vamos fatorar o número. Como é que se faz esse exemplo? É pura e simplesmente desenvolvimento polinomial no número na base de origem 9. Tá? O que dá 8 vezes 9 ao quadrado. O 9 está ponderado à terceira posição, mas a segunda em termos de índice. Repara, o 7 do 857, o 7 seria o A0, o 5 seria o A1, o 8 seria o A2. Então, o A2, o 2, o subscrito é que está dando a potência da base. Então, é 8 vezes 9 ao quadrado. 8 vezes 81. Mais 5 vezes 9 a primeira, mais 7. Esse número é 700 na base 10. Quem diria? 857 na base 9 é igual a 700 na base 10. Qual é a utilidade disso? Aparentemente nenhuma.
Vamos continuar. A base 16, que é a base que nos interessa, por ela estar relacionada à base 2, o seguinte número, BF7. Esse número é possível, base 16? Óbvio. Tanto B quanto F são dígitos suportados pela base, não necessariamente suportados pela base 10, repare. Esse caso é o caso de S maior que R. Repara, eu estou fazendo um caso anterior que deu uma certa complicação, só que, pelo fato de 16 ser maior do que 10, é mais ou menos simples, mais ou menos direto a gente perceber que o dígito B, tá certo? É a sua representação na base 10, como está ali, ó, B, índice 10, o B representado na base 10, já que o B não tem, vamos dizer, notação, representação dentro da base 10, vezes 16 ao quadrado, no caso, porque o B está na terceira posição, segundo em termos de índice, mais F, tá? Com a sua representação na base 10, está ali o índice 10, vezes 16 mais 7. Isso, na verdade, o B é 11, com o tempo vocês vão se acostumar, o A é 10, o B é 11, o C é 12, o D é 13, o F é 15, 15 vezes 16. Computando esse valor todo, dá 3.063 na base 10. Então, o número BF7, na base 16, é convertido exatamente em termos modulares, igual a 3.063. Não tem muita relação que se possa fazer, porque, inclusive, desconhecemos essa notação, assim, em termos de histórico, o BF7. BF7 é uma coisa que só serve para a base 16 mesmo. O caso geral, por exemplo, nós temos a base origem 7. Nós temos o número 65 na base 7. NF igual a 65. Eu quero saber qual é o valor desse número na base 2. Opa! Tanto a base S quanto a base R não tem relação alguma, 7 e 2. E pior, nenhuma delas é a 10. Certo? Então, no caso, nem a base origem, nem a destino é a 10. A solução é transformar, primeiramente, 65 na base 7 para a base 10, através de um desenvolvimento polinomial, ou desenvolvimento da notação posicional, e depois dessa para a base 2. Como? Pelo método das divisões sucessivas que nós vamos ver a seguir. Esse seria o caso. Vamos voltar a esse exemplo lá na frente, vamos resolver esse exemplo. Por enquanto, eu vou entrar na próxima transparência que vai falar sobre as divisões sucessivas, que é o segundo método. A mesma coisa, o número S, tá certo? Indicado ali pela sua notação polinomial, posicional, a n menos 1, pontinhos, A1 a 0. É o número na base origem, o NS. Eu quero transformar para o número na base destino, tá certo? Cuja a representação posicional seria BM, B índice M, B índice M menos 1, pontinhos, pontinhos, B índice 1, B índice 0. Então, o que acontece com a divisão sucessiva? Consiste simplesmente em dividir sucessivamente o número dado, NS, na base de origem, S, pela base de destino R. Isso funciona? A gente vai ver a demonstração rapidinho, para não perder um pouco de formalismo. Mas os casos a considerar, de novo, se S é maior que R, são dois casos. Primeiro, se S é maior que R, os restos B obtidos dessa divisão já são diretamente os tais dígitos do número representado na base de destino, NR. São os índices, são os dígitos B, índice M, índice M menos 1, índice 1 e índice 0. Se S é menor que R, a coisa complica um pouco. Os restos B devem ser primeiramente convertidos para a base R. Então, em ambos os casos, tanto o desenvolvimento da notação posicional como o caso da divisão sucessiva, existem situações mais fáceis de aplicar o método e mais complicadas de aplicar o método. Vamos ver ambas. Tá? Primeiro caso, as divisões sucessivas. Aqui está o algoritmo da divisão sucessiva, como seria o número da base origem, NS, dividido sucessivamente pelo valor da base destino. Então, repara, eu estou colocando ali tudo em literal, não estou imaginando por enquanto nada a respeito de R, mas aquela divisão vai ser muito mais simples se R for uma base inferior à base S. A gente percebe isso claramente, que as divisões vão ser muito mais simples. Mas então, o que nós afirmamos aqui? Que esses restos das divisões sucessivas do número NS origem até chegar eventualmente a 0, tá certo? Na leitura inversa são exatamente os índices do número
que são os dígitos do número na base destino, na base R, que são BM, BM-1, BM-2, até chegar B1, B0. Certo? Então, isso tem uma demonstração. Para não perder o formalismo, a gente vai fazer essa demonstração. Mas antes, vamos aplicar diretamente em exemplo, para perceber que a aplicação é bem simples, possivelmente um pouquinho, bem mais simples do que a demonstração sugere. A demonstração a gente vai ver já já. Então, primeiro exemplo 6, eu quero um número na base 10, por exemplo, 70, eu quero saber quanto vale esse número na base 4. Olha, esse é um caso onde S é maior que R. Ótimo, para fazer divisão sucessiva. Tá certo? Como eu chegaria na base 4? Fatorando o número na base 10, não vou chegar a lugar nenhum. Ou seja, desenvolvendo posicionalmente ele, eu não chego à base 4. Então, um caso clássico onde, para chegar a uma base que não seja 10, a 10 eu domino, que é, nesse caso, a origem, eu vou aplicar a divisão sucessiva. Essa está de bandeja para tal. Então, é 70 dividido por 4, dá 17, sobra um 2. Resto 2. 17 dividido por 4 dá 4, resto 1. 4 dividido por 4 dá 1, resto 0. 1 dividido por 4 dá 0, resto 1. Então, digo para vocês que o número procurado é lido na direção inversa dos resultados, está certo? Ou seja, o número 70 na base 10 é igual a 1, 0, 1, 2 na base 4. Dá para fazer isso de cabeça ali? Fatorando agora aquele número na notação posicional, a gente pode até checar de cabeça, olha só. Ali vamos imaginar que aquele número seja B0 seja o 2, B1 seja o 1, B2 seja o 0 e B3 seja o 1. Então repara, aquilo é 2 mais 1 vezes 4, que dá 6, concorda? Estou varrendo o número da direita para a esquerda. 2 vezes 4 elevado a 0, então dá 2. Mais 1 vezes 4, então 1 vezes 4 mais 2 dá 6. E aí, o último da direita, ele está, na verdade, é 1 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4 dá 64, com mais 6, 70. De cabeça dá para perceber, uma vez obtido o número, que aquele número corresponde a 70. Certo? Vamos adiante. Mesmo número, 70, só que eu quero a representação na base 6. Método análogo, dividir agora sucessivamente por 6. Não há relação, pelo menos até esse momento, que nos interesse em relação a 10 e 6. Eu não tenho outro jeito senão fazer divisão sucessiva. Existem algumas bases que nós vamos ver adiante, porque mantém uma certa relação, simplifica o método para a gente de obtenção da conversão. Então, 70 dividido por 6 dá 11, dá 66, sobra 4, resto 4. 11 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6, 6, sobra 5. 1 dividido por 6 dá 0, resto 1, que é o próprio último número que você dividiu. Então, afirmo que esse número procurado na base 6 é 154. Repara que todos os restos vão ser inferiores à base, óbvio. O máximo que o resto pode chegar é o valor da base menos 1. Certo? Senão ele afetaria o quociente. Então, 170 na base 10 é 154 na base 6. O algoritmo da divisão sucessiva que eu repito agora aqui, tá certo? Olha só o que eu vou fazer em termos da demonstração. Vou mostrar apenas com um mínimo de formalismo, porque na época que eu aprendi, me deram esse método que funcionava, mas não me explicaram, na verdade, como, por que funcionava. É simples, relativamente simples, é só desenvolver o próprio algoritmo da divisão sucessiva. Tá? Repare que, qual é a expressão de NS ali? A primeira expressão de NS é igual, é R vezes N1 mais B0, concorda? A expressão de NS é só desenvolver aquele algoritmo da própria divisão. É R vezes, tá certo? O quociente vezes o divisor mais o resto. O dividendo é igual ao divisor vezes, tá certo? O quociente mais o resto. E assim sucessivamente. Repare, N1 é igual a R vezes N2 mais B1. N2 é R vezes N3 mais B2. E assim sucessivamente. E a demonstração é baseada exatamente nesse desenvolvimento do algoritmo da divisão. NS seria N1 vezes R mais B0. N1 seria igual a N2 vezes R mais B1 e assim sucessivamente até chegar NM, que dá 0, que é o último quociente, 0 vezes R mais BM, que é o último resto. Olha só, se eu pegar na expressão, primeira expressão de NS, a primeira de cima, tá? E aplicar
Onde aparece N1, o valor de N1 que aparece na equação de baixo, repara, eu vou ter a expressão que está logo aqui abaixo, mais extensa. NS é igual, entre parênteses, o valor de N1 substituído pelo seu valor da expressão que vem logo abaixo, N2 vezes R mais B1, multiplicado o quê? Pelo R, mais o B0. Desenvolvo esse parênteses aqui, multiplico por R, fica N2 vezes R ao quadrado, mais B1R, mais B0. Agora, o que aconteceu? Apareceu N2, repara, na expressão. E já tem uma expressão que aparece N2, aparece N2 na expressão de NS. Mas o que é N2? O N2 é nada mais, nada menos que a equação que viria logo adiante. Seria N3 vezes R mais B2, multiplicado por R ao quadrado, mais B1 vezes R mais B0. Sucessivamente, você chegaria, se você mantiver esse tipo de abordagem, você vai chegar à expressão final, que é exatamente Bm vezes R elevado a M, mais Bm menos 1, vezes R elevado a menos 1, mais pontinhos B1 vezes R, mais B0, que nada mais é do que a notação posicional do número já na base R, de destino. Certo? Então, é por isso que funciona as divisões sucessivas. Na verdade, divisão sucessiva é nada mais que você estender o próprio algoritmo, pô-lo em termos de equações. Tá? Continuando o exemplo, nós temos agora o número 69 na base 10. Como vai obter o número na base 2? Divisão excessiva. A base origem é maior do que a base destino. Vamos fazer divisões excessivas, não há o porquê. Sucessivamente dividindo 69, vai chegar um ponto que vai chegar o último. Divisão vai ser 1 dividido por 2, dá 0, sobra 1. A leitura, lembrando com a seta, sempre lendo do último resto para o primeiro de todos. Fica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 69, na base 10, é igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Repara, dá para perceber que aquele número ali de cabeça é 69? Com o tempo vocês vão perceber. Você tem 3, 6, 7 dígitos, então nós estamos falando no índice mais significativo da sexta ordem. Tá? Sexta ordem é 2 elevado a sexta, que é 64. Tá certo? 64 mais, na ponta, o que tem ali? Um 5. 101. Certo? Aquilo é um 5. 5 mais 64, 69. Deve estar correto o resultado. Com o tempo, você não se preocupe agora, com o tempo de cabeça, vocês vão conseguir fazer isso. Nono exemplo, S igual a 2, tá? O mesmo número que tinha anteriormente, não, é um 5, 3, 6, o 69, eu quero 10, ir para a base 10. Repara, olha só, é o caso contrário, aplicando divisões sucessivas, é mais complicado. Esse seria um caso clássico de aplicação para o método de desenvolvimento polinomial. Desenvolvimento da notação posicional, era só pegar o número na base 2 e sair desenvolvendo ele, tá? Através do desenvolvimento polinomial. Chegaríamos à representação em 10, que nós já vimos fazendo há muito tempo. Agora, quero fazer, eu sou teimoso, eu quero fazer ele através das divisões excessivas. Como? Eu tenho que achar a representação do número 10 na base 2. R, a base 2, que é destino, o 10 na base 10 vai ficar, que a base 10 vai ficar 1010 na base 2. Eu tenho que achar a representação da base destino na base origem, que eu vou fazer a operação na base origem. Tá certo? Muito mais complicado, mas eu, para não perder a generalidade, vou fazer agora aqui. Não, na prática, ninguém faz esse tipo de operação que eu vou fazer. A base destino, R, não tem representação direta na base S origem. Esse é o caso que é preciso antes achar a representação da base que eu vou na base origem, que a base é menor. A base sendo menor, não tem representação no número 10. Eu tenho que achar qual é o valor dele dentro da... O que representa ele na base 2. Vou fazer a divisão, olha só. Professor, eu sou maluco, olha só que doideira essa divisão. Vou fazer a divisão na base 2. Repara, se você se abstrai um pouco, e esquece um pouco o seu histórico da base 10, você vai ver que é relativamente simples essa operação. Como é que nós vamos fazer? Como é que a dona Teteca ensinava pra gente? Ela olhava para o número, reconhecimento do padrão do dividendo, tá certo? Olhava para o divisor, vamos percorrendo o número da esquerda para a direita. Como é que nós vamos ter lá? 1, 0, 0, 0. Ora, se eu imagino que eu vou dividir 1000 por 1010, não vai dar. A dona Teteca dizia assim, não pode, meus queridos alunos.
Eu teria que chegar mais adiante no número e baixar, na verdade, 10.001. Ou seja, 10001. Esse aparentemente é maior do que 1010. E quanto vai dar isso? Não sei, vou botar 1 ali. 1 vezes 1010. O que eu faço? Repito 1010 debaixo do 10.001. E faço a subtração. A subtração, nessa altura do campeonato, ainda é complicada para você. Mas vamos aprender isso em aulas futuras. Como é que seria a subtração? Vamos ver se vocês acompanham. É 1 menos 0, dá 1. Ali, que pede emprestado a quem? Eu não sei, repara. Eu só sei que o número de cima é superior ao de baixo. Então, o que eu tenho que fazer? Imaginar que eu peço emprestado. Alguém pedir emprestado da próxima casa. Eu tenho um método um pouquinho mais simples para resolver isso. Eu estou vendo em cima que o número é superior ao de baixo. O que eu faço? Eu não quero saber quem vai emprestar, mas eu faço 0. Na verdade, 0 menos 1, na verdade eu peço emprestado 1. 0 menos 1 dá 1. Repara, 0 menos 1 dá 1. Em vez de eu saber quem eu vou pedir emprestado, eu compenso injetando esse que eu pedi emprestado no subtraindo, tá certo? Então, o que eu faço? Pego esse que eu pedi emprestado e injeto embaixo no 1010. Fica 1 embaixo, tá certo? E em cima o 100. De novo, 0 menos 1 dá 1, tá certo? Desce 1 0 para 0. 1 mais 1 é 0 para 0, dá 0. O que vai dar 7 ali. Ali está aparecendo um 7, na verdade. Por quê? Porque eu estou vendo um 1 ali, tá certo? E é razoável que apareça. Eu estou percebendo que o número de cima, tá certo? É 10.001, tá certo? E o outro é 1010. Então, vai aparecer um 7. Eu sei que a diferença vai dar 7. Agora, baixo a próxima casa. Fica 1.110. Dividido por 1010 vai dar 1. Repito 1010 debaixo do 1.110. Diminuo, tá certo? Acho o quê? 100. Baixo a próxima. 100. Baixo a próxima casa, fica 1.001. 1.001 é menor do que 1010. Repara, 1.001 não dá para dividir por 1010. O que eu boto? Boto 0 lá. Fica 110. Mas aqui já sobrou um resto, ó. O resto que sobrou é 1.001. Não sei que número é esse, depois a gente vai ver. Vamos continuar a divisão. 110 dividido por 1010. Obviamente, 110 é menor que 1010. Eu vou colocar 0 como sendo o resultado e vou deixar o resto o próprio 110. Repara, lendo ao contrário, o NR vai ser 110, a notação dele na base 2, e o 1.001 na base 2. Que valores são esses na base 10? O 110 é o 6, o 1.001 é o 9, que é o 69 que nós já vimos que queríamos chegar. Esse método, obviamente, é muito complicado para se usar, nesse caso particular, tá? Onde deveríamos já ter aplicado, na verdade, o desenvolvimento polinomial do número na base 2 para chegar ao da base 10, não da divisão excessiva. Mas eu apenas deixei aqui para ilustrar que é possível fazer também com esse método. Você precisa apenas um pouco mais de abstração, saber que você está trabalhando na base 2. Só para confirmar, vamos aqui relembrar a sequência inicial da base 2 de uma transparência antiga, para realmente percebermos que 6 é 110, é 1, 0, e o 9 é 1, 0, 0, 1, como foi o resultado do exemplo anterior. Outro exemplo, eu chamei de 9A, que é o mesmo número do exemplo anterior, que nós teimamos em fazer pela divisão excessiva, de uma trabalheira miserável. E, na verdade, esse exemplo, S menor que R, é muito mais facilmente obtido através da composição polinomial posicional do número fornecido, que é o que nós vimos fazendo há muito tempo. Então, o que nós temos ali? 1 é pura e simplesmente 1 vezes 2 a sexta, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1, que é 64, mais 4, mais 1, que é 69. Isso é muito mais rápido, na verdade, desenvolver posicionalmente o número, quando S é menor que R, é muito mais simples nós aplicarmos esse método. Tá? Então, em termos, vamos dizer, práticos, se considerarmos o número S na base origem e S e R na base destino, temos na prática aqui, quando S é menor que R e R igual a 10, ou seja, uma das bases, no caso a destino é 10, nós vamos aplicar o método desenvolvendo a notação posicional do número NS. É muito mais rápido. Se S é maior que R e S é igual a 10, na verdade a base origem é igual a 10, aplicar o método das divisões excessivas. Esse é o caminho normal.
Agora, quando S é diferente de 10 e R também é diferente de 10, ou seja, duas bases em que não há relação entre elas e nenhuma das duas é 10, então o que nós devemos fazer? O caminho natural normalmente é a base origem, convertermos primeiro para a base 10, normalmente através do desenvolvimento posicional, e depois converter esse número que nós achamos na base 10 para a base destina através de divisões sucessivas. Então, na maior parte dos casos, é assim que se resolve a mudança de base. Então, pegamos um exemplo lá de trás, ó, o exemplo 5, que não estava resolvido. O que era o exemplo 5? Era 65, o número 65 na base 7, eu quero achar quanto vale ele na base 2. Qual o método correto aqui? O método mais rápido. 7 e 2 não tem relação alguma entre as duas bases. O que nós temos que fazer é desenvolver posicionalmente o número 65, 65 na base 7, é 6 vezes 7 mais 5, que dá 49 na base 10. Agora sim, tendo o 49, poder aplicar divisões sucessivas na base 2. Computando-se ao final os resultados, vamos ter que o 65 na base 7 é igual a 1,000,1. São 6 dígitos, então nós vamos ter ali, na verdade, o quê? De cabeça dá até para fazer, porque é 1, o final, mais o quê? Mais 16, tá certo? Com mais, mais 32 com mais 16, dá 49 na base 10. O 65 na base 7 dá 49 na base 10, que é igual a 1,001. Quando fazemos de cabeça a transformação posicional do 1,0001 na base 2, nós achamos, obviamente, o 49 na base 10. Achar diretamente 1 na base 7 é muito complicado. Para não perder generalidade, vamos fazer um número 87 na base 9. Qual é a representação dele na base 4? O que nós fazemos? Qual o caminho? Não há nenhuma relação entre 9 e 4. Vamos desenvolver polinomialmente, posicionalmente o número 87 para a base 10, o que vai dar 8 vezes 9 mais 7, dá 79. 72 mais 79. E vamos dividir sucessivamente 79 por 4, chegando a computar os restos 1033, de onde se conclui que 87 na base 9 é igual a 1033 na base 4. Tá certo? Se desenvolver posicionalmente o número 1033 na base 4, nós vamos achar 79 na base 10. Exemplo 12, um número na base 3, 2120. Queremos achar o número na base 9. Tá certo? Vamos fazer. Como vamos fazer? Vamos primeiro desenvolver posicionalmente o número na base 3, dá 2 vezes 3 ao cubo, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, que dá 54, mais 9 mais 6, dá 69 na base 10. Agora o 69 divide sucessivamente por 9. Dividindo por 9 dá 7 vezes 9, 63, sobra um 6. 7 dividido por 9 dá 0, sobra 7. Então o número procurado é 7,6 na base 9, ou seja, 2120 na base 3 é igual a 7,6 na base 9, que é igual a 69 ou 69 na base 10. O número 7,6 na base 9, eu quero passar para a base 3. Tá? Base 3, a gente vai ver daqui a pouco, essa operação pode ser simplificada em função de relação que existe entre a base 9 e 3. Mas pelo método convencional, nós teríamos que desenvolver posicionalmente o número, tá certo? 7,6 na base 9, dá 7 vezes 9 mais 6, 63 mais 6, que dá 69. 69 na base 10, divide sucessivamente por 3, vamos chegar a computar os restos 2120, de onde se conclui que o número 7,6 na base 9 é 2120 na base 3. É o caminho inverso do exemplo anterior. Os dois exemplos anteriores podem ser resolvidos de forma mais rápida, no caso particular, se atentarmos para o fato de que a base 9 é potência da base 3, calha de ser 3 ao quadrado. Se não, vejamos a sequência inicial da base 3. Repara, a base 3 se desenvolve 0, 1, 2, 1, 0. Quando chegar a 1, 0, 0, tá certo? Vai ser a base 9, vai ser um 0. Na base 9 vai ser um 0 na base 9, que é o próprio 9. Então, essa particularidade permite que nós possamos fazer a conversão mais rápido, se atentarmos para esse fato.
cada 2 dígitos da base 3 vão ser equivalentes a um dígito apenas da base 9. É a questão apenas de partilharmos o número de maneira conveniente, sem precisarmos fazer a transferência primeira, a conversão para a base intermediária, que é 10. A base 2 vai ser possível fazer isso para a base 4, para a base 8, para a base 16, porque todas elas são potências da 2. A 3 vai fazer para 9. A 5 daria para fazer para 25, mas a base 25 é um negócio extremamente incomum. Certo? Então a 3 é uma base particular, porque a 3 permite que nós façamos a transformação para a base 9 e a 9 para 3 de maneira direta. Como? Repare que cada 2 dígitos em sequência de um dado número na base 3, tá certo? Corresponde diretamente a um dígito na base 9. Assim teríamos 2120, tá certo? Seria o quê? O que é o 21? 21 é 2 vezes 3, estou na base, estou fatorando 2, é 21. Se eu estou fatorando 2 vezes 3 mais 1. Tá certo? O que número é esse? É 7. E o outro? 2 vezes 3, que é 6. Seria 7,5 diretamente na base 9. Tá? Sem fazer conta, sem fazer aplicar método de divisão sucessiva ou desenvolvimento polinomial. Na verdade, eu teria que saber apenas o que é 2,1 na base 3 e o que é na base 9. É fácil. Fatora, se a base 3 é inferior à base 9, é só fatorar 2 vezes 3 mais 1, 7. O outro é 2 vezes 3 mais 0. Que dá 6, 7,5. É esta relação de potências, como diz a transparência, entre as bases que tornará, com o passar do tempo, a conversão entre as bases 2, 4, 8 e principalmente entre 2 e 16 e vice-versa muito mais simples. É rápido, você dá um número na base 2, rapidamente você tem a conversão para a base 16 e a recíproca é verdadeira. Tá? A base 3 e base 9 não está nos interessando muito, apenas serviu como exemplo. Exemplo agora na base 2, eu quero passar um número na base 2, 10110111 para a base 4. Repara, se eu partilhar o número, repara, a partir da esquerda para a direita, do dígito mais significativo para a direita, até o menos significativo, tá? Grupar em 2 e 2 dígitos, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, partindo da parte menos significativa para a mais significativa. 1, 0, 0, 1. E o que sobra? Sobra um dígito mais significativo que não tinha o segundo dígito. Eu vou botar o quê? Um 0. 0 à esquerda é igual a leite fervido, não faz mal a ninguém. Tá certo? Então, 0, 1, fica 0, 1. Eu botei em cinza ali, vamos dizer, ele está sombreado, para mostrar que ele não está interferindo no número, mas serve para compor o dígito final. Então, como é que fica esse número? Ele fica 1, 1, 1, 0. O que é um 0 na base 2? É o próprio 2, que tem representação na base 4, que é 2. E o que é 1? Um 1 na base 2 é 3, que tem representação na base 4, que é exatamente o 3. Então, esse número é 1, 1, 2, 3 na base 4. Eu não precisei recorrer à base 10. Eu fiz diretamente a conversão baseado nesse predicado, que a base 4 é o quadrado da base 2. Então, cada 2 dígitos da base 2 vão corresponder a um dígito da base 4. E a recíproca verdadeira. Recíproca verdadeira? Basta vermos. Qual o número que eu quero na base de origem agora? É um 1, 2, 3 na base 4. Tá? O que vai significar o 1? Grupar os 4 dígitos do número na base 4. Os 4 dígitos na base 4 fica 1, 1, 2, 3. Equivale o quê? 1 na base 4 é o próprio 1 na base 2. É 0, 1. Repara, é 0, 1. Cada dígito na base 4 corresponde a 2 dígitos na base 2, porque ele é o quadrado da base 2. Tá certo? São 2 deslocamentos. De novo, 1 vai ser 0, 1 de novo. E o 2 vai ser um 0. O 2, na representação do 2 na base 4, na base 2 é um 0, que é a própria base 2. E o 3? O 3 tem representação na base 4, o 3 na representação na base 2 é um 1. Então vai ficar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. A prática é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então o que acontece? Essa conversão é muito mais rápida quando você tem essa relação que se percebe no que nos interessa a base 2, base 4, base 8 e base 16. O mais importante é entre a base 2 e a base 16. Nem a 4 nem a 8 é muito utilizada em representação de números em grandezas computacionais. Tá?
Exemplo 14, tá? Nós temos agora o número dado na base 2, quero saber qual o valor dele na base 8. Olha, 8 é 2 ao cubo, então eu vou partilhar o número de 3 em 3 dígitos, o número original na base 2, para não ter que fazer conversão intermediária para a base 10, aproveitando essa propriedade da base 8 ser o cubo da base 2. Então, como é que eu faço? No caso ali, eu partilho o número, tá certo? Partindo da direita para a esquerda em grupamentos de 3 dígitos, tá certo? O grupamento de 3 dígitos vai sobrar um mais significativo, que só vai sobrar ele. É o primeiro, 1. O que eu vou botar? Eu vou adicionar 2 zeros à esquerda, que não altera em nada o número. Simplesmente para poder saber que número que dígito é aquele na base 8. Então, nós temos, grupando aqueles números na base 2, ou os dígitos na base 2, vamos ter 001, é o primeiro dígito mais significativo, que vai ser na base 8, depois 01, depois 01. Por acaso, são dígitos de números de valores baixos, que têm representação direta na base 8. Então, seria 001, seria 1, o 01 seria o 3, outra vez 01, 3, e o número ficaria 133 na base 8. Sem fazer força, tá? O segundo, um exemplo agora é para a base 16, que é uma potência da base 2 de 4, potência 4 da base 2. Então, eu vou partilhar o número em 4 dígitos, em 4 em 4. Então, o que eu faço? Partilho os 4 primeiros dígitos, partindo do menos significativo, fica 101, é o primeiro. E o segundo, fica 0, sombreado, que eu botei ali o 0, que não vai modificar o número, 0101. Que valor é esse na base 2? 1010, ou seja, 101 é 5. E o 1011, ou seja, 1011, que vocês de cabeça não têm uma certa dificuldade, é o B na base 16. Esse número é 5B na base 16, direto. A transformação é imediata, por quê? Porque essa propriedade de uma base é a potência da outra. Na sequência, vamos ver agora atacar o problema da mudança de base de números reais. Até o momento, nós estávamos convertendo números inteiros. Vamos ver agora como é que nós atacamos a parte fracionária. A parte inteira, então, nós podemos interpretar o número, sendo o número NR, número real, igual a uma parte inteira, NI, mais uma parte chamada NF. Cada uma delas representada pela sua notação posicional. Como nós já vimos anteriormente, seria a parte inteira, seria a N menos 1, A2, A1, A0, e a parte fracionária seria A menos 1, A menos 2, A menos 3. Onde, na verdade, o NI, a parte inteira, a parte do número, que é a parte inteira, já está nessa expressão, já representado, que vem de várias transparências anteriores, a n vezes b elevado a enésima potência, mais a n menos 1, b elevado a n menos 1, pontinhos, pontinhos, a 1, b elevado a 1, e a mais a 0, vezes b elevado a 0, que é 1. Então, o número f, na verdade, o NF, a parte fracionária, seria A1, A menos 1, o índice. Primeiro índice depois do ponto, da vírgula, vezes b elevado a menos 1, que é 1 sobre b, mais a menos 2, segundo índice, vezes b elevado a menos 2, que é 1 sobre b elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. 1 sobre b ao cubo. Vai se reduzindo, a cada termo vai se reduzindo por uma proporção da própria base. Tá? A parte inteira multiplica, a parte fracionária divide. Então, dependendo da notação, como a gente vai ver lá no futuro, internamente ao computador, esse número pode ficar muito, muito pequeno mesmo. Depende da quantidade de bits que se possa representar internamente na formatação interna do computador. A parte fracionária NF de um número, em uma dada base, graças a Deus, corresponde sempre à parte fracionária de sua representação em outra base. Qualquer que seja a base, botou o ponto, ele é menor que 1. É sempre qualquer base. A base 2, o primeiro valor que tem depois da vírgula é meio. É 1 sobre 2, que é menor que 1. Tá certo? Quanto maior for a base, esse valor, logo depois do ponto, vai ficar reduzido. 1/9, no caso da base 10. Tá certo? Pode ser 9 ali. Então é o seguinte, na base 2 é meio, na base 3 é 1/3, na base 4 é 1/4. Então, todos eles, graças a Deus, são menores que 1.
Então, quando você faz a conversão de um número de uma base, da parte fracionária de um número numa base, automaticamente você vai chegar à parte fracionária a outra base. Ainda bem. Então, a parte fracionária, NF, seria A menos 1, B elevado a menos 1, mais A menos 2 é o índice do dígito menos 2, vezes B elevado a menos 2, mais A menos 3 vezes B elevado a menos 3, assim sucessivamente. O problema, então, dessa conversão da base, da parte fracionária, se reduz ao cálculo, como chegar a esses dígitos. Como é que eu consigo chegar aos dígitos A menos 1, A menos 2, A menos 3, tá? A gente vai ver que não é uma coisa tão difícil, embora a demonstração formal seja um pouquinho mais complicada do que a aplicação prática sugere, tá? Então, o que vamos fazer? Nessa expressão anterior que nós temos de NF, vamos multiplicar por B ambos os termos da equação. Vamos multiplicar pela base B, tanto o NF de um lado, quanto a sua expressão equivalente. A menos 1 vezes B elevado a menos 1, mais A menos 2 vezes B elevado a menos 2. Bota tudo isso entre parênteses e multiplica por B. O que vai acontecer? Quando eu faço essa multiplicação por B, pura e simplesmente, esse B menos 1 que está aqui cancela com aquele B. B vezes 1 sobre B. B com B cancela. E isolo, na verdade, esse A menos 1. Então, ninguém está percebendo ainda, mas a aplicação do método, na hora que eu der o exemplo, vai perceber claramente como é que eu vou isolar esse A menos 1. E rapidamente vou chegar a esses dígitos que compõem a parte fracionária do número que eu quero. Tá? Repare que nessa expressão anterior, A menos 1 é a parte inteira de B vezes NF. Quando você subtrai de A menos 1 de B, NF, e depois multiplica-se novamente por B, a expressão resultante fica, de novo, isolando o A menos 2, e assim sucessivamente. Então, o processo deve continuar até alcançar o número de dígitos desejado na parte fracionária. A aplicação do método na prática é bem mais simples do que as equações, essas anteriores, que fazem parte da demonstração, sugerem. Se não, vejamos, olha só, no exemplo, 69,71 na base 10. Eu quero transformar para a base 2. Está certo? O NI, a parte inteira, é 100,101, de um exemplo anterior. Nós fizemos esse exemplo anteriormente. Então, o que eu faço? Eu vou pegar a base, destino, e vou multiplicar pela parte fracionária. Ou seja, a parte fracionária do número original é 0,71. Quando eu multiplico 2 vezes 0,71, dá 1,42. Se eu diminuo 1,42, tiro a parte inteira dele, o que é? É o próprio A menos 1, que é 1 nesse caso. Sobra o quê? 0,42, que eu multiplico de novo. 2 vezes 0,42, vai dar o quê? 0,84. Se eu diminuo a parte inteira, vai dar 0. O A menos 2 é 0. Tá certo? 2 vezes 0,84, vou continuando o processo, dá 1,68. De onde se conclui que 1,68 menos 1, que é a parte inteira de 1,68, é o A menos 3. O A menos 3 é igual a 1. 2 vezes 0,78, que é o que sobrou do 1,68 menos 1, vai dar 1,33, 1,33, que dá A menos 4, 1. E eu vou embora. Repara, esse troço às vezes não tem fim. Tá? Ou chego à conclusão, então, que 69,71 na base 10 é igual a 1,000101, que é o 69, representando a base 2 a parte inteira, e depois do ponto vai 1,01,1,01 e sucessivamente. Aquilo ali é exatamente a representação do número 69,71. Como nós confirmamos se isso está certo ou não? Vamos fazer. Converter o número que eu acabei de achar para a base 10. Como é que eu converto esse número? E decomposição posicional do número. Como S é menor que R, a melhor forma é você decompor posicionalmente o número, a representação na base 2. O que vai acontecer? Olha só. 2 elevado a sexta, tá certo? Mais 2 elevado ao quadrado, mais 1, que é a parte inteira, que vai dar 69. E depois, olha só, depois do ponto, vai ter 2 elevado a menos 1, tá certo? 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 1 vezes 2 elevado a menos 3, mais 1 vezes 2 elevado a menos 4, mais 0 vezes 2 elevado a menos 5, mais 1 vezes 2 a menos 6.
2 elevado a menos 6 é 1 sobre 64, é 2 elevado a sexta, embaixo. Então esse número vai ficar muito pequeno. Repara, pegando a máquina de calcular e calculando, 2 a menos 1 é 1 meio, é 0,5. 2 elevado a menos 3 é 1 oitava, é 0,125. 2 elevado a menos 4, 1 sobre 16 avos, é 1 16 avos. 2 elevado a quarta, 1 16 avos, dá 0,0625. 1 sobre 2 a sexta, 1 sobre 64, vai dar esse número pequenininho aí, 0,015625. Quando você computa, soma com a calculadora, o que você acha? 69,703125, que está longe de ser ainda o número original. Repara, o número original que eu tinha era 69,71, tá certo? No exemplo anterior está aqui. 69,71. 69,71 é muito diferente ainda, mesmo tendo-se em vista a aproximação, tá? O 0,3 está longe de chegar a 0,71 aqui. O que demonstra o seguinte, isso, nós teríamos que fazer muito mais iterações para valores cada vez menos significativos, de modo a convergir para um valor que se aproximasse do 7,1. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos dispondo temos que dispor de uma representação muito mais extensa para representar um número que nos foi originalmente fornecido numa base muito maior, que é a 10. Daí, por esse exemplo, percebe-se que uma das necessidades internas do computador é ter representações bastante grandes, para que números muito grandes, expressos na base 10, possam ter representação interna na base 2. Continuando o exemplo, eu vou fazer esse exemplo, um exemplo de um número com a parte inteira e uma parte fracionária, só que eu quero para a base 4. Ah, a base 4 é mole, repara. Por quê? É só partilhar o número original na base 2, de 2 em 2 dígitos. A partir do ponto para a esquerda, na parte significativa na parte inteira, e para a parte direita na parte fracionária. Simples. Então o que acontece? Esse número vai dar, partilhando dessa forma, vai dar 1, 1, 0, 0, 0, e toma um 0 aqui mais à esquerda, que não faz mal algum número. Para a parte fracionária, vai ficar, estou replicando apenas o número, mas compondo ele de 2 em 2 dígitos. 0, 1, 1, 0, 0, 1. E o que sobra lá? Sobra um dígito menos significativo à direita, na parte fracionária, que não tem par. Eu vou simplesmente coloco um 0. Eu posso estar cometendo um erro, mas um erro muito menos significativo, porque eu estou adicionando um 0 à parte fracionária. Tá? Eu não poderia adicionar 1 ali. Tá? Então, fica, na verdade, como é que se lê esse número? 1, tá? 0. O que é um 0 na base 4? É o próprio 2. O que é 1? É o 3. Então, fica 1, 0, 2, 3 na parte inteira, e para a parte fracionária fica 1, 1, 0, que é o 2, tá certo? Fica o 2, que é a representação que eu troquei na base 4, o 0, 1, que é 1 mesmo, e 1, 0, 2. Então, o número, na verdade, esse número todo, binário, é, na verdade, 1, 0, 2, 3, ponto, 1, 2, 1, 2 na base 4. Simples, mas relativamente rápido, por quê? Porque as bases mantêm a relação de potência. Só partilhar convenientemente o número. Esse resultado foi obtido de maneira bem simples, como a gente viu. Por quê? Pura e simplesmente as bases mantêm a relação de potência. Então não foi necessário recorrer a transformações de conversões intermediárias da base 10. Pura e simplesmente porque a base 4 é uma potência da base 2. É apenas uma questão de partilhar convenientemente o número original. Tá? Nesse próximo exemplo, temos um número também na base 2, que eu agora quero saber na base 8. Também, a base 8 é uma potência da base 2. Então, o que nós vamos fazer? Partilhar o número a partir do ponto para a esquerda e para a direita, parte inteira e parte fracionária, de 3 em 3 dígitos. Por quê? Porque 8 é 2 elevado ao cubo. Partilhando o número, esse número, a parte inteira, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, vai ficar o quê? Vai ficar 1, 1, 0, depois 1, 0, 1, e aqui eu vou adicionar um 0 à esquerda, que não faz mal a ninguém, para compor o dígito, que seria o dígito na base 8. Tá? A gente vai ver depois como faz a transformação. A parte fracionária, eu vou decorrer a partir do ponto para a direita, vai ficar 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Eu vou botar o 0 ali a mais porque está faltando alguma coisa para compor aquele dígito. Os 3 dígitos que vão compor o dígito da base 8.
eu vou adicionar um zero. Não estou cometendo um erro puro e simplesmente de arredondamento. Então, o que fica esse número? Fica, lendo a partir da parte mais significativa inteira, fica 2010, que é 2, 101, que é 5. 101 é 5 em binário, mas o 5 tem representação na base 8, que é o próprio 5. Depois 110, que é 6, vai ter representação o próprio 6 na base 8. A partir do ponto, vamos ter o 4, 100, que é 4, depois 11, que é 7, depois 110, que é 6. Então, esse número, extenso do jeito que ele é, tá? Na base 2, vai ficar igual a 256.476 na base 8. Certo? Para fazer qualquer tipo de verificação, para se está certo ou não, nós temos que, obviamente, recorrer à base 10, que é a base que nós temos domínio, tá certo? Mas se você fizer pelo método de maneira correta, você não erra, fazendo a partilha com certa atenção. Tá? Nesses casos particulares, é possível fazer a partilha, então, a conversão, pura e simplesmente por uma partilha conveniente dos dígitos do número na base original. Próximo exemplo que nós vamos ter agora um número na base, uma transformação de uma base 2 para a base 16. A partição agora é de 4 em 4 dígitos, a partir do ponto para a esquerda, parte inteira, parte fracionária para a direita. Por quê? Porque calha de 16 ser 2 elevado à quarta. Então, por causa dessa relação, que a conversão fica extremamente simplificada. A partir para a esquerda, a parte direita, nós temos os primeiros 4 dígitos, 10, 11. Os dois mais significativos, 10, nós vamos completar com 0 à esquerda, que não causa mal a ninguém. Da vírgula ou do ponto para a direita, a parte fracionária, o primeiro que nós temos, os 4 primeiros dígitos, são 1100. Tá? E depois 111, que eu vou completar com 0. Vou, obviamente, incorrer no erro de arredondamento, mas que é o único jeito que eu tenho nesse caso. Tá? É completar com zeros à direita. Então, esse grupamento, os 4 grupamentos vão ficar da seguinte maneira. Primeiro, da parte significativa da parte inteira, os mais significativos fica 2, 0010. 0010, depois 1011, simplesmente é o B. Tá? Lembre-se da conversão da base 2 para a 16, com o tempo vocês vão tomar esse tipo de traquejo. Depois, a parte fracionária fica 1100, que é o C, depois 11, o 0 completado, que fica o E. Então, esse número, na verdade, esse número extenso, até certo ponto extenso na base 2, fica igual a 2B.CE na base 16. O último exemplo, eu quero transformar esse número da base 16, AB.CD, para a base 8. Repara, aparentemente não há, embora pareça que há uma relação entre a base 8 e a base 16, não necessariamente. Por quê? Base 8, o número 8 apenas é metade, o 16 é o dobro de 8, mas não é a potência uma da outra. Então, o melhor esquema é fazer uso da base intermediária de transformação, que é a base 2. Eu faço a transformação do número da base 16 para a base 2 e, posteriormente, da base 2, faço uma partição conveniente para transformar na base 8. E é o que aconteceu ali. ABCD.CD é igual, o A é 1010, 1010 na parte inteira, o B 1011, o ponto, o C 1100, o D na parte fracionária 1101. Agora eu tenho um número, agora na base 2, que eu vou partilhar de maneira conveniente para fazer a transformação para a base de destino, agora 8. Então, a partir do ponto para a esquerda e para a direita, eu faço partições convenientes, grupando 3 dígitos, em grupamentos de 3 dígitos cada. Então, eu vou ficar para a parte esquerda, a parte inteira, eu vou ficar com 010, depois 101, 01. Vou completar com 0 à esquerda, tá? O mais significativo, o dígito mais significativo, e a partir do ponto para a direita, eu vou ficar com 10, 01, 01, completado com 0 no final. Então, esse número, transformado da base 16 AB.CD, fica igual no final a 253.632 na base 8. Olha que eu tive que recorrer à base 2 para fazer a transformação. Fazer a transformação direto da base 16 para a base 8 tem que envolver uma divisão sucessiva ou
um desenvolvimento polinomial que seria muito complicado, sem passar pela 10. Para não passar pela 10, eu posso passar pela 2, que é comum a ambas as bases. Faço a transformação para a base intermediária. Então, esse exemplo finaliza essa aula nossa agora, e para a próxima aula nós teremos material que diz respeito a operações aritméticas em várias bases, cujo nosso objetivo é dominar as bases no final, a base 2 e a base 16, operações aritméticas. Até a próxima, então. Obrigado.